Bom, gente, boa tarde. Hoje eu estou recebendo aqui na minha casa um grande amigo, César Oliveira. Grande amigo meu, jornalista, foi secretário de comunicação do município de Santa Maria. E eu tenho certeza que tem muito para contribuir com a gente, com a formação da nossa ideologia política, dos nossos princípios e das nossas propostas para o nosso país, para a nossa cidade. Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui na tua casa. Prazer é nosso. Fala um pouco sobre você aí, a sua experiência política. Sei que você, como pai, como cozinheiro, é excepcional, né? Sou Todo mundo diz isso. Eu sou jornalista de formação, estudei numa universidade jesuíta, lá no Rio Grande do Sul. Rígido, formação teórica competente. sólida. E estudei graças ao, na época era crédito educativo. Eu trabalhava de dia, estudava à noite pelo crédito educativo. E escolheu o jornalismo por quê? Escolhi jornalismo porque, eu não sei, as pessoas me perguntam, não sei. Um dia chegou um amigo meu lá em casa, estava lendo, e disse, eu estou fazendo jornalismo. Eu disse, que bacana, por que você não faz? Eu vou fazer. Aí fui e fiz. Na verdade eu já lia muito, já brincava de ser jornalista, depois que eu me dei conta disso. Então quando eu fui fazer, acabei me encontrando. Eu tive duas experiências. Comecei a minha carreira profissional como analista de sistemas. Mas engraçado que o processamento de dados foi que me trouxe definitivamente para o mundo político. Na verdade eu trabalhei como engraxate, lavador de carro, sonhava em ser rico como todo menino, né? Queria estudar, não queria, mas não gostava da escola, sabe? Sempre fui um cara meio rebelde. Mas a minha primeira atividade como profissional de fato foi na área de processamento de dados. E foi dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Conheci uma pessoa, um saudoso amigo, o Enir Braga, que me incluiu no grupo dos criadores da informática do TSE. E aí eu comecei a ter convivência com a política, comecei a aprender um pouco de política. Logo depois ele quase me obrigou a estudar Direito, me colocou na faculdade de Direito, me obrigou praticamente, e depois me ensinou absolutamente o que eu sei hoje sobre Direito Eleitoral. E essas pessoas são importantes na vida da gente, porque na universidade eu também tinha que estudar muito para compensar o trabalho, enfim, né, todas aquelas atividades que a gente tinha. E um professor de filosofia da comunicação, Gilberto Kimora, também. Eu acho que não sei, né? Não sei o que essas pessoas investem na gente. E ele começou a me trazer muitos livros, emprestar muitos livros. E aí eu acredito muito na minha formação. E o engraçado comigo, César, é que eu não queria estudar direito não gostava. Eu tinha aversão a dois tipos de pessoas. Eu tinha aversão a advogado e a político. Olha o que ele me transformou. Né? Em advogado e político. E eu não me arrependo não, porque muito cedo ele me ensinou que a gente só consegue o que a gente quer de fato quando a gente se expressa, quando a gente fala, quando a gente se expõe o que a gente quer. Se organiza. E o melhor caminho é a política. Pô. Não tem um caminho melhor do que a política para isso. Mas me diz uma coisa, o que você tem visto aí desses movimentos? O que você tem achado disso aí, César? Eu acho, assim, eu acho que o grande erro dos analistas é tentar decodificar isso. Né? Está todo mundo tentando ler o que o jovem quer, né? O que está pensando, por que isso aconteceu, se isso é um complô da direita, se é um golpe da esquerda. Então, se é o ex-presidente que quer voltar. Eu acho que isso esvazia, né, o que pode ter representado esse movimento, e a gente só vai saber isso daqui a algum tempo, né? Mas eu ainda mantenho a minha visão de que esse tipo de movimento, esse tipo de caos é muito importante para a política. É fundamental. Para fazer, para repensar as coisas. E você sabe que esse movimento ele vem em substituição a uma coisa que a gente conversa muito, né? O povo brasileiro perdeu até por uma obrigação da lei, né? Por uma opressão do povo, do governo. O povo perdeu a paixão pela eleição, né? Antigamente, você lembra disso, a gente ia para a rua, levantava a faixa, vestia a camiseta do nosso candidato. Minha mãe, ela se arrumava para ir votar. Olha só. O meu pai também, botava a melhor roupa para ir votar. Como que isso era bom, né? A gente ia para a rua, pendurava bandeirinha, a gente gostava de eleição. Aí veio a lei, e se entendendo o governo que com a lei você oprime a corrupção, eu acredito que isso está errado, e aí impede o povo de ter paixão pela eleição, o povo perde a paixão pelo processo eleitoral. Qualquer tipo de coisa que possa acontecer, qualquer coisa que starta um movimento social,
o povo vai para as ruas mesmo, começa a gritar, começa a disparar, e, enfim, começa a quebradeira, porque o povo quer se pronunciar. Não pode se pronunciar no processo eleitoral, vai se pronunciar como? Eu acho que talvez um erro grande que se comete aí é que se atribuiu, obviamente as redes sociais foram um combustível para todo esse movimento. Mas a gente que tem mais experiência e leu um pouco, e fala e vive a política, sabe que esse tipo de movimento ele é cíclico na política e na sociedade. É verdade. E acontecia quando não existia Facebook. Uhum. Então ele nasce, não do Facebook, ele nasce da insatisfação. Da insatisfação pessoal. Né? O Facebook talvez seja uma ferramenta. Mas na década de 50 a gente teve movimentos importantes, em 60 tivemos movimentos que levaram ao golpe. Então, eu acho que a satisfação é fundamental. Eu acho que está acontecendo alguma coisa muito interessante. Os jovens eles estão se reencontrando com o que a gente defendia na nossa mocidade. A gente era apaixonado pelo nosso país. Né? Eu lembro na época do governo militar que você cantava o hino nacional, você aprendia o hino da bandeira. Hoje em dia, se eu perguntar para um adolescente qual é o hino da bandeira, ele não sabe. Uhum. Né? Hoje não se tem mais o exercício democrático, patriótico. Né? Então eu acho que as coisas começam a convergir. Né? O povo está sentindo a necessidade dessa participação patriótica. Mas talvez essa reviravolta, essa ressaca do hino, da bandeira, seja um pouco também culpa dos anos de chumbo que a gente viveu. Né? Então sair da ditadura, a gente saiu dali, né? Eu tive, como é que é? O SPB, Organização Moral e Cívica, aquelas coisas todas que te obrigavam a estudar. Então nós saímos dali ressacados, né, com esse negócio. Eu acho que agora as coisas se tornam mais naturais, né? Você vai num estádio, você vê as pessoas com a bandeira. As pessoas têm orgulho de você tinha, né? Eu acho que ainda tem, eu não sou advogado, que você não podia fazer da bandeira uma bandana, que era crime. Era crime. Você não podia cantar o hino nacional. Isso é uma bobagem. Agora as coisas estão mais... Hoje são mais apaixonantes. Né? Agora, nada melhor do que uma reforma política para poder motivar o povo. Né? Mas eu tenho dúvida, César. Eu tenho conversado muito com os amigos, eu tenho conversado com você sobre isso. Eu acho que o povo não entendeu ainda qual é a proposta dessa reforma política. Eu acho que o povo não entendeu nem o que o governo quer e nem o que a oposição quer quando fala de reforma política. No meu sentir, essa reforma que foi proposta ela é meramente eleitoral. Você vê que todas as propostas que são feitas, elas são direcionadas para o processo eleitoral e que não vão ter efetividade absolutamente nenhuma. O povo quer acabar com a corrupção. A lei, no meu sentir, não vai acabar com o caráter do corrupto, não vai mudar o caráter do corrupto. Talvez possa impedir, num determinado momento, a ação do corrupto, mas ele vai acabar achando um jeitinho. Eu tenho dito para todo mundo, tenho falado isso nas redes sociais, que a verdadeira mudança que se pretende é a mudança da mente, é a mudança do eleitor, é o povo começar a se interessar por política como era antigamente, para a partir daí começar a fazer uma mudança consistente. Sim. O que você acha a respeito disso? Eu penso que essa discussão da reforma política, por que ela vem agora para essa arena, né? Porque ela está encruada no Congresso Nacional. Seguramente eu ouço falar lá dentro do Congresso há 20 anos, né? Necessidade de uma reforma política. Mas a reforma que se e ela não sai, né? Então, e aí de uma hora para outra, ela vem para essa arena. Mas olha a reforma que se propõe, você vê, financiamento público de campanha, o voto distrital visto. O povo não sabe o que é isso e eu tenho dúvidas sobre a efetividade disso. Eu acho legítimo que se tenha uma discussão em cima disso. Eu acho que tanto eu quanto tu muito mais que estuda isso, vem a necessidade de uma reforma. Sim. Né, da gente organizar um pouco melhor o nosso espectro político. Mas, então, todo esse debate que é feito, o próprio deputado Henrique Fontana, com as propostas dele, ele é o relator da reforma lá dentro, é saudável. Né? Todas essas propostas são saudáveis. Talvez o problema esteja nesse ponto que tu toca. Como passar para a sociedade uma missão que talvez a sociedade ainda não tenha informações suficientes. Né? Você fala em financiamento público de campo. Será que a sociedade sabe o que é isso? Será que a pessoa sabe o que é o partido político?
Quer dizer, o partido político que vai gerenciar esses recursos, você imagina numa conta muito grosseira, se você avaliar o financiamento dos partidos políticos hoje, no ano passado foi destinado recursos do orçamento no porte de 282 milhões para o partido político. Só o Partido dos Trabalhadores recebeu 52 milhões. O PSDB recebeu 48 milhões de reais. Dinheiro público para financiar empresas privadas. Com o financiamento público de campanha, com a proposta que veio, esses valores mudam, saltam de 282 milhões para 13 bilhões de reais. É muito dinheiro na mão de empresa privada e dinheiro público. Quer dizer, eu acho que é preciso se fazer uma discussão mais ampla sobre isso para que o povo entenda, para inclusive poder optar se é isso que querem ou se é isso que não querem, entendeu? Beleza, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, pelas críticas. A gente continua recebendo os e-mails de vocês. Eu quero agradecer a participação do César e dos outros amigos que virão. Participem com a gente, assistam os nossos vídeos, critiquem, mandem as mensagens para a gente. Eu acredito, tenho certeza que o César também acredita, que a mudança começa por você. Tenham todos uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.